tarde, boa noite. Na aula de hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme, a equação horária do movimento retilíneo uniforme e velocidade relativa, tá bom? Bom, a gente já viu que velocidade é ΔS por ΔT. Aí eu posso achar uma coisa chamada função horária. Função horária é uma equação que relaciona o espaço com o tempo, né? Ou alguma coisa com o tempo, alguma grandeza com o tempo. No caso aqui a gente vai pegar a função horária do espaço. Se você multiplicar em cruz aquela equação, vai ficar ΔS é V vezes T, chamando ΔT de T também, para poder dar uma abreviada aí. Aí o ΔS é o S menos o S0. Então, S menos S0 é V vezes T. Aí, finalmente, o S vai ficar igual a S0 mais VT, tá? Essa daqui é a equação horária do espaço para o movimento uniforme. Tá legal? O S0 é o espaço inicial e o V é a velocidade. Então, se eu tenho aqui uma equação do tipo S é igual a 40 mais 20t, o termo independente, que não tem t, é o 40. Então, isso aqui é o S0. E o termo que acompanha o t é o 20. Então, isso aqui é velocidade, tá? Se essas unidades estiverem no sistema internacional, o espaço inicial vai estar em metros e a velocidade vai estar em metros por segundo, tá? Esse movimento aqui é progressivo. Lembrando vocês aí, todo movimento progressivo tem velocidade positiva. Todo movimento regressivo ou retrógrado tem velocidade negativa, tá? Então, se for S é igual a 40 menos 10t, o S0 vai dar 40 e a velocidade vai dar menos 10. Esse movimento é regressivo, tá? Se eu tiver S igual a menos 20 mais 10t, o S0 é menos 20 metros e a velocidade é 10 metros por segundo. Esse movimento é progressivo. E, finalmente, se eu tiver S igual a menos 5 menos 15t, o S0 vai ser menos 5 e a velocidade vai ser menos 15. Esse movimento é regressivo também, tá? Muito bem. Aí vão aparecer alguns exercícios aí que dá para resolver, tá certo? Fazendo um sisteminha com as equações horárias dos móveis ou com velocidade relativa, tá? Com velocidade relativa tem exercício que fica bem mais fácil, tá? A brincadeira é a seguinte: se eu tiver dois móveis com a mesma direção e mesmo sentido, tá? Você vai fazer a diferença entre os módulos. Quer dizer, a velocidade relativa vai ser a velocidade do maior menos a velocidade do menor, tá? Então, se você está de carro a 80 por hora, passando o outro carro que está a 70 por hora, é como se o outro carro tivesse parado e você estivesse passando ele a 10 por hora, tá? Se eu tenho sentidos opostos, então um corpo está para a direita, o outro corpo está para a esquerda, tá? Aí você vai somar os módulos, tá? A velocidade relativa vai ser a velocidade do maior mais a velocidade do menor, tá? Somando os módulos. Essas barrinhas aqui, ó, significa que é o módulo. Então você tira o sinal e coloca só o número aqui, tá bom? E para que serve a velocidade relativa? Para você achar o tempo de encontro, por exemplo. Então a velocidade relativa, tá certo? Que você acha segundo o método que a gente colocou lá em cima, vai ser o espaço relativo entre os corpos dividido pelo tempo de encontro, tá? E exercícios de rio e barco que vão aparecer aí também, tá certo? Se eu tiver o barco descendo o rio, então a velocidade do barco em relação à margem vai ser a velocidade do barco em relação ao rio mais a velocidade do rio em relação à margem, tá? Agora, se eu estiver subindo o rio, quer dizer, o barco está indo para a esquerda, mas o rio vem para a direita, então a velocidade do barco em relação à margem vai ser a velocidade do barco em relação ao rio menos a velocidade do rio em relação à margem, tá? E se o barco estiver atravessando o rio? Exercícios mais comuns de barco atravessando o rio são assim, quer dizer, o cara coloca aqui uma velocidade que é perpendicular à margem, mas aí o rio arrasta o barco conforme ele desce. Então o barco tenta atravessar o rio numa linha reta aqui, mas o rio empurra o barco rio abaixo, vamos dizer assim. E o camarada acaba atravessando o rio na hipotenusa do triângulo aqui, ó. Então a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado, que é essa daqui, vai ficar igual à velocidade do barco em relação ao rio, que é efetivamente atravessa o rio aqui, mais a velocidade do rio em relação à margem. Tá bom?
tem que fazer um Pitágoras aí, porque aqui eu vou ter um triângulo retângulo, tá? E em exercícios mais chatos aí, o cara vai colocar uma inclinação no barco para poder compensar a arrastada que o rio vai dar nesse barco, tá? Então você coloca ele inclinadinho assim, o rio arrasta ele aqui, e no final das contas ele acaba atravessando o rio perpendicularmente à margem, tá? Então a velocidade do barco em relação ao rio aqui, ó, vai virar hipotenusa. A velocidade do rio em relação à margem é um cateto, e a velocidade do barco em relação à margem é outro cateto. Então você tem também o Pitágoras, mas aqui eu tenho algumas letrinhas trocadas, tá? Aqui eu tinha a velocidade do barco em relação à margem como hipotenusa, e aqui eu tenho a velocidade do barco em relação ao rio como hipotenusa, tá bom? Façam os exercícios, tenham dúvidas, tirem as dúvidas, tá legal? Tchau para vocês, até a próxima.